Boa noite, bom dia, o horário que vocês foram olhar o vídeo aí. É, então vamos agora iniciar, né, a teoria da firma de forma mais ampla, aonde dentro da teoria da firma aí tem todo um universo de matérias, assim, que é a teoria da produção, essa que a gente vai ver hoje, acho que na aula que vem. Aí depois teoria de custos, ok? E nesse semestre a gente termina aqui essa parte de teoria da firma, né? Então, teoria da firma pegaria teoria da produção, custos e mercados, onde mercados é mercado concorrencial, monopólio, oligopólio, que é o que a gente vai se dedicar, digamos assim, no semestre que vem, em micro 2, né? Então, vamos iniciar a questão da teoria da produção. E, bom, a produção em si, ela pode ser definida como a transformação de insumos como matéria-prima, capital e mão de obra, em produto final, ou seja, bens e serviços. Então aqui está um modelo simplificado, né? Você pega a matéria bruta, passa um processo tecnológico, um processo de produção, né? E esse processamento leva então até o bem final, ok? Então é isso que a gente vai estar analisando aqui, a entrada de insumos, produção e bem final. É claro que a gente vai simplificar, né, essa análise, ela já está bem simplificada aqui, mas é claro que a gente vai ter que usar, como a gente vem fazendo em microeconomia, um modelo matemático que representa esse processo de produção. Veja bem, a gente iniciou revisando mercados, elasticidade, aí entrou em teoria do consumidor, que é o lado da demanda, né? Aí viu como o consumidor toma as suas decisões, dado sua restrição orçamentária, dado seu conjunto de preferências. E aí ele faz a escolha, a melhor escolha possível, dado esse conjunto de possibilidades. Aí a gente construiu a demanda por esse lado. O que a gente vai fazer aqui é praticamente a construção da oferta, né? E a oferta, aí ela, de certa forma, é mais complexa, assim, é mais abrangente, né? E nada melhor do que começar pela produção em si. Mas a oferta não depende só da produção. A gente vai ver que a produção vai gerar os custos e depende dos preços dados pelo mercado, ou se a empresa consegue definir seu preço. Então é um universo muito maior, né? Ok? Então vamos lá. Dado então esse processo, também envolve o uso de fatores de produção, e fatores de produção vão desde tudo, desde de trabalhadores, de insumos, de tudo que é necessário num processo produtivo para você chegar ao bem final, ok? Então é claro que vai ter o uso de outros bens, e aí a gente chama eles de insumos aqui, que é matéria-prima, máquinas, equipamentos, ou seja, e até mesmo capital financeiro. Bom, para isso a gente vai ter algumas definições. Aqui tem só alguns exemplos, pessoal. Por exemplo, a terra, que é muitas vezes chamado de recurso natural, que é usado na produção, tais como solo, árvores, animais, minerais, água, correntes, reservatórios naturais. Tudo isso são insumos que podem ser utilizados no processo produtivo para chegar a um determinado bem ou serviço. Capital é o bem produzido usado na produção, ou seja, fatores manufaturados, tais como seu utilizante, ração, máquinas, equipamentos, dinheiro, estrutura física e outras tecnologias são considerados capital. Capital é importante a gente fazer um adendo aqui, porque não é só o capital financeiro, como vocês podem ver, máquinas, equipamento, a estrutura mesmo da firma pode ser levada em consideração como capital, é o estoque de capital que já existe na produção. Legal. E que é necessário para que ocorra o processo produtivo. Aí tem o trabalho, né, que digamos assim são as pessoas que são utilizadas
no processo produtivo, as pessoas empregadas nesse processo produtivo. Então, a energia física primária usada na produção, tais como mão de obra familiar, mão de obra contratada, seja todas as pessoas utilizadas no processo produtivo. E aí pode-se também separar, digamos assim, o processo de gerenciamento, né, de administração, que não necessariamente é o uso das pessoas de forma física, mas de forma, como se diz, como está aqui, como energia mental, né? O uso, digamos assim, do gerenciamento, da administração, ou seja, da capacidade de organizar o processo produtivo. Essa é a ideia. A tomada de decisão, a decisão sobre riscos envolvidos nos negócios, ou seja, analisar os mercados em qual a firma está envolvida. Então, isso faz parte também, digamos assim, do processo de produção. Agora, a gente vai simplificar isso aqui, então já vou adiantar para vocês que isso aqui foi um exemplo, né, de como os fatores podem ser divididos e subdivididos, e poderia ter uma divisão maior, ainda mais específica. Mas a gente vai fazer o contrário aqui, para facilitar o entendimento, a gente vai agregar ainda mais. Por exemplo, terra e capital vai ser agregado numa única variável, chamada de capital, até porque, por exemplo, a quantidade de hectares, ou até mesmo o terreno onde a firma está, claro que é terra, mas aqui a gente vai chamar de capital também, porque pode ser capital, é a parte do investimento em estrutura, né? E assim como o gerenciamento, sendo a divisão em trabalho físico e mental interessante, mas aqui a gente vai chamar tudo de trabalho também. Então, sendo ele físico ou mental, a gente vai agregar isso numa única variável trabalho para facilitar então a nossa análise, digamos assim. Ok, pessoal? Mas claro que lá em macroeconomia, de forma mais moderna, vocês vão ver lá uma função de produção e coisa tal. Vocês vão usar a função de produção não só aqui no micro, mas na macro também. E lá vai ter capital humano, essas coisas, que é a capacidade de absorção de conhecimento que as pessoas têm, né? Ou até, na verdade, acumularam. Então a gente chama isso de capital humano. Não vamos entrar em tantos detalhes aqui, a gente vai simplificar em vez de assim, em algum momento, é claro, o mais fácil agora, nesse ponto do aprendizado, é você simplificar. Por isso que essa agregação ela tem o seu valor. Mas depois de consolidado o conhecimento, é claro que em algum momento a desagregação, a especificação, ela é muito frutífera também. Processo de produção. Então tá lá, aqui mais um infográfico, assim, digamos assim, na terra, mão de obra trabalhando, capital investido. E agregando tudo isso, você vai, olha só, por exemplo, aqui você pode estar gerando um produto final, que é matéria-prima de outra produção. Então, para alguns, a uva, por exemplo, é um processo de produto final. Para outros, na verdade, a entrada de insumo, por exemplo. Pode existir uma tecnologia da produção onde a uva é, na verdade, uma matéria-prima, um bem intermediário. Mas ela pode ir para consumo humano, então ela pode ser um bem final também. Ok? Então tem um processo tecnológico, ou seja, pode passar por uma indústria de beneficiamento e gerar um produto final, como o vinho, por exemplo. Né? Então ela pode ser tanto um insumo como um bem final. E ainda pode ter os seus derivativos, né? Ou seja, ela pode ser usada para outras finalidades, né? E assim como para produtos similares. Então essa é a ideia aqui. Claro que isso aqui é mais uma brincadeira, né? Festa da uva e vinagre, mas a ideia é essa mesmo, né? Que o uso dos bens, né? É importante isso na análise, se ele vai ser insumo, se ele já é em si um produto final, dentro do que a gente vai estudar no processo produtivo. Legal. Ou seja, na verdade, o vinho pode ser tudo de uma única empresa, na qual a matéria-prima, a uva, ela é parte do processo produtivo. Ou seja, você vai lá, produz a uva e o vinho, né, dentro da mesma empresa, não tem problema, familiar ou não, e ela, é que falei isso familiar, não, porque normalmente havia um processo familiar, assim.
E aí gerando, digamos assim, um processo produtivo único, assim. Ou pode ser terceirizado, assim, digamos assim. Você só produz o vinho e compra a uva de terceiros. Aquela empresa terceira que faz muita indústria, de certa forma, para ela é um bem final ainda. Mas para o consumidor, assim, digamos, isso acontece muito, né? Como, por exemplo, a indústria de borracha fornecer a borracha para a composição do pneu, e aí uma fábrica de pneu fornecer o pneu para a produção de automóveis. Então vejam que existe um comércio, né, entre indústria, e todos eles podem ser considerados em cada indústria um bem final, dado que a outra indústria e não consumidores, assim como pessoas, são os consumidores, mas outra indústria é seu consumidor, e aí você tem então essa passagem, né, no interindústria. E aí é por isso que lá em contabilidade social, vocês devem ter visto isso, que o que é contabilizado não é o interindústria. O interindústria ele não pode ser contabilizado. Então a empresa, como consumidora, ela pode até ser consumidora, assim, a grosso modo a gente, mas é o bem final que é contabilizado. Então a produção se dá no bem final. Agora, se um bem ele passa de um processo produtivo e é vendido para continuar um outro processo produtivo, ele não pode ser contabilizado duas vezes, que é o problema da dupla contagem. Ele só pode ser contabilizado como custo para aquela indústria que vai gerar o bem final. E aquele lá sim é a produção total. Então o PIB, Produto Interno Bruto, ele deve considerar todos os bens finais, né, na sua contabilidade, e não os intermediários, porque senão a gente teria um problema da dupla contagem. Você está contando um final e está contando outro que é o mesmo bem no final, um insumo utilizado para chegar nesse bem final. Aí não, né? Aí o PIB estaria mentindo para você. Você tem que saber qual é a geração de produção e aí dos bens finais que vão ser consumidos, né, finalmente, e depois não tem, digamos assim, uma continuação do processo produtivo. Bacana. Dito isso, vamos lá. A escolha do método do processo de produção depende da sua eficiência. E aqui é importante isso, tem a eficiência técnica ou tecnológica, quando comparada a outros métodos, utiliza a menor quantidade de insumos para produzir uma quantidade equivalente do produto, e a eficiência econômica, que está associada ao método de produção mais barato, os custos de produção são menores relativamente a outros métodos. Então aqui já dá para ter uma ideia que o processo de produção está intimamente relacionado com as questões de custos de produção, claro. Só que a gente vai fazer uma análise em separado. Então, teoria de produção é uma coisa, que é uma análise técnica, que é o nosso primeiro ponto. E a outra vai ser analisar os custos de produção, que é uma análise econômica, mas de certa forma ambos podem ser econômicos. Mas se diz econômica, o segundo aspecto, que envolve preço, envolve questões monetárias que geram um montante de custo, e aí por isso que se fala econômico. Seria mais fidedigno dizer que seria eficiência monetária, digamos assim, talvez, né, do que econômica. Ok, ou uma eficiência nominal, se quiserem. E no caso a eficiência técnica seria eficiência real, real e nominal novamente. Por quê? Porque a questão da escolha dos insumos, quantidades e tudo mais é uma questão técnica, a gente vai ver. E aí os custos que se tem com isso, aí sim é uma questão financeira. Financeira seria a palavra mais certa. Porque ambos, no meu ponto de vista, são questões econômicas, de certa parte, tanto a técnica quanto a financeira. Bacana. Mas vai ficar claro aqui, claro, ao longo da aula dessa e da próxima vai ficar mais claro isso. Função de produção. Agora aqui é muito importante, né? A função de produção determina a quantidade máxima de produto que pode ser produzida
com uma dada quantidade de fatores de produção. É definida para um dado estado de tecnologia e de conhecimento tecnológico. Então, a função de produção, que a gente pode chamar também de tecnologia de produção, é onde você coloca os insumos e ali sai o produto final, como se fosse uma fábrica. Então, a função, que é uma função matemática, para nós vai funcionar como uma fábrica, onde você bota o insumo de um lado e sai produto final do outro. Então, tá aqui, ó. Então, essa aqui é um modelo, digamos assim, de função de produção, que é representado por Q, quantidade, vamos chamar de Q inicialmente quantidade, e a função de x1, x2, x3, x4, até xn. Então, o que acontece? O x1, x2 até xn é a quantidade de fatores de produção. Então, veja bem, você bota os fatores de produção na função de produção e vai sair a quantidade, ser igual à quantidade de produto final. Então, olha só, você bota lá trabalhadores, máquinas, equipamentos, energia, matéria-prima, e no final tem tudo isso organizado e no processo produtivo, a produção final. E nossa representação, nosso modelo é isso. Existe então uma função, que pode chamar de função de produção, função tecnológica, que é onde você bota as variáveis, que são os insumos, as quantidades de insumos, que é x1, x2, x3, e aí você pode definir diversas quantidades, e a função vai trabalhar para dizer quanto essas diversas quantidades de insumos vai gerar de produto final, que é o nosso Q, né? O nosso Q, então, é a quantidade produzida. Então, Q é a função da quantidade dos insumos utilizados. Tranquilo? Então, essa é a nossa definição de função de produção. É ela que vai nos acompanhar daqui em diante. É muito importante na análise neoclássica o uso de modelos com função de produção. Bacana? Então, basicamente é isso. Vamos lá. A gente vai simplificar ainda mais. Em vez de ter N fatores, que a gente sabe que pode ter todos esses fatores que eu citei ainda mais, vamos colocar eles, como eu falei para vocês, de forma simplificada dentro de dois blocos. Um é a quantidade de trabalho, e aí vai todo tipo de trabalho diversificado que pode ter dentro da firma, sendo trabalho técnico, trabalho especializado, mão de obra bruta, mão de obra com qualificação para administrar toda a organização da firma. Então, ou seja, todas as pessoas envolvidas no processo produtivo, nós vamos chamar de mão de obra e vai ser a nossa variável L, como está ali. E, por outro lado, a variável capital é tudo que é realmente máquinas, equipamentos, estrutura, que não é humano, né? Tudo que não é humano. Ou seja, são todos os fatores, e até mesmo o dinheiro físico também, são todos os fatores não humanos, né? A gente vai chamar de capital, inclusive terra, energia, tudo que é utilizado na firma que não seja a mão de obra é o capital. Beleza, então nossa função de produção está com esses dois grupos, essas duas variáveis. Então tá aí, Q é função de K e L, capital e mão de obra, capital e trabalho, se preferir. Legal? Então, leia-se a quantidade produzida é a função da quantidade de trabalho e capital empregados no processo produtivo. Tranquilo, né? E a quantidade de produto, L é a quantidade utilizada de mão de obra e K a quantidade utilizada de capital, como eu expliquei para vocês. Então, aqui é uma simplificação para deixar mais fácil esse entendimento para nós. Veja bem, olha só, o processo produtivo, a quantidade total, depende agora de duas variáveis, o quanto que eu vou utilizar de capital e o quanto eu vou utilizar de trabalho. Bom, aí tem uns detalhes que são fundamentais para o entendimento da economia, inclusive como um todo. É o fato de existir fatores fixos e variáveis. Então, tem fatores em que eu não vou mudar dentro do processo produtivo, aquela quantidade está dada, e tem outros que eu vou viver mudando. Eu preciso dessas modificações para que ocorra o processo produtivo. Por exemplo, existe uma esteira onde passa o processo produtivo. Lembra do filme lá do Charlie Chaplin, uma esteira, né?
onde os caras ficam apertando. Isso aí vocês, introdução de administração, todo mundo viu esse filme, né? Tempos Modernos. Se não viu, imagine só uma esteira que a pessoa está trabalhando. Aquela esteira vai mudar? Provavelmente não. Ao longo do tempo, talvez sim, a gente vai ver isso, mas a priori não vai ficar todo dia botando uma esteira nova. Tem uma esteira, já está dada, ela é fixa. A quantidade de insumos que tu alimenta a produção, aí já não pode se dizer a mesma coisa. Você precisa ser cada vez mais insumos, energia, precisa de cada vez mais energia. Então veja bem, existem fatores que são fixos, inalterados, máquina, equipamento, estrutura, e outros que vão variar conforme o processo produtivo você está utilizando mais deles. Talvez você precise de mais trabalhadores em algum momento, talvez menos em outro, também é uma variável. Então, pessoal, existem fatores fixos e fatores variáveis utilizados na produção. Os fatores de produção que são fixos são aqueles cuja quantidade não muda quando a quantidade do produto se altera. Exemplo, como eu falei para vocês, instalações da empresa, tecnologia, são fatores que só são alterados no longo prazo. Como eu falei para vocês, a priori a gente está tendo uma visão estática, mas vai ser interessante quando a gente colocar a questão dinâmica, ou seja, curto e longo prazo. Mas estaticamente, fixos e variáveis vão existir. Então, os fatores variáveis, cuja quantidade utilizada varia conforme o volume de produção, quando esse se altera. Né? Então, matéria-prima, mão de obra, etc. Todos esses aí. Bacana. Então, dito isso, agora sim, acho que a gente vai ver a questão do tempo. Né? No curto prazo, que é o período de tempo em que apenas alguns fatores produtivos podem ser ajustados, então vai ter fatores variáveis com facilidade de ajuste, fatores fixos com dificuldade de ajuste. Então veja bem, no curto prazo, então dá para se dizer que existem fatores fixos e variáveis, porque tu não consegue mudar, como eu falei para vocês, a máquina, a esteira de produção, outros equipamentos que já estão dados, a estrutura da empresa. Então é difícil, não que tu não mude, mas a dificuldade é maior, né, de você fazer essas mudanças. Enquanto que nos fatores variáveis existe uma facilidade de ajuste, ou seja, eu posso aumentar o meu estoque de insumos, contratar mais trabalhadores ou até reduzir a contratação. Então, esses fatores variáveis eu consigo ajustar mais facilmente no curto prazo, enquanto os fatores fixos não. Esses eu vou ter que ter mais tempo para conseguir fazer um planejamento e aí sim alterar a sua quantidade. Agora, no longo prazo, pessoal, aí não tem problema. A produtividade dos fatores é a produção por unidade da totalidade dos fatores, as possibilidades de ajuste de qualquer fator de produção. Ou seja, no longo prazo, todos os fatores são variáveis. Esta é a questão. Não tem nada que eu não possa ajustar no longo prazo. Eu posso aumentar o tamanho da firma, eu posso aumentar a quantidade de máquinas, eu posso até reduzir isso, se for o caso, retirar as máquinas, botar pela metade, mudar para uma planta menor. Ou seja, as alterações de longo prazo que precisam de planejamento são possíveis. Então, pessoal, todos os fatores de produção são variáveis no longo prazo. Enquanto só no curto prazo é que existem fatores fixos e variáveis. E isso é importante. Entendida esta ideia? Então, bora lá. Olha aí, pessoal, aqui. Mas o que é o curto prazo? O que é o longo prazo? No curto prazo é onde existem os fatores fixos e variáveis. Então, os fixos só existem no curto prazo. Já no longo prazo, todos os fatores são variáveis. Quanto tempo leva isso? O cara pode perguntar. Todos esses anos aí, ó. 1, 2, 3, 18 anos. Aí a resposta para essa questão é aquela que vocês gostam muito. Depende. Vocês gostam, que vocês devem até usar em alguns casos. Porque realmente, às vezes não tem uma resposta fixa para tudo. Né? Nesse caso, depende. Olha só. No curto prazo, a gente sabe que existem fatores fixos e variáveis. No longo prazo, só fatores variáveis. Então, quando que chega o longo prazo? Uma resposta mais simples para essa pergunta, os fatores forem variáveis.
Então, veja bem, cada processo produtivo vai ter tempos diferentes. Tem processo produtivo que rapidamente eu consigo modificar as coisas. Imagina um produtor de pipoca na frente do cinema. Ele sabe que em 6 meses ou mais, talvez ele até possa aumentar a quantidade de pipocas comprando uma plataforma maior ou colocando outra em outro local, fazendo uma filial, né? Então ele sabe que em 6 meses, se ele consegue fazer isso, ou um ano, esse é o tempo dele. Se ele conseguir fazer isso, esse é o tempo dele, de ele se tornar de curto para longo prazo. Então, o longo prazo para ele é um ano em ano. Que um ano, meu planejamento é colocar outra banquinha de pipoca. Ok. Então, esse é o meu longo prazo, quando eu consigo tornar todos os fatores variáveis. Agora, tem outras firmas que podem demorar muito mais. Imagina assim, uma operadora de transporte de carga ferroviária. Quando que eu vou colocar mais trens assim para mais carga para transportar? Bom, vai depender quando a ferrovia Norte-Sul, por exemplo, estiver pronta. Caramba, faz 25 anos, 30 anos, né, praticamente que ela está aí e agora parece que vai ficar pronto, até que enfim, né? Agora parece que vai ficar pronto. Vai levar 30 anos, então o cara vai conseguir alterar. Enquanto não ficasse pronta a linha Norte-Sul, que liga o sul do país ao norte, eu não sei por que não fizeram isso, porque a gente sabe, né? Tem até um vídeo aí, processo de corrupção, processo de ineficiência, aquilo que a gente está acostumado aqui no Brasil, infelizmente. Mas se uma empresa estivesse dependendo de que ficasse pronta essa linha para aumentar a sua capacidade, nossa, que longo prazo, né? 30 anos esperando. Porque é muito difícil para uma empresa ela mesma fazer investimento, né? Talvez pudesse fazer se fosse uma grande empresa, mas não é o caso aqui no Brasil, assim, de grandes empresas de transporte ferroviário. Normalmente é um investimento do governo, como sempre foi, né? Desde os anos 50 para cá. Então, é um prazo muito longo, mas para algumas empresas pode ser. Então, na verdade, existe um universo de atividades que umas mais cedo, outras mais tarde, conseguem modificar todo o seu processo produtivo. Quando isso ocorrer, então esse é o caminho, esse é o time da empresa, o tempo na qual se pode dizer que é a diferença entre o curto e o longo prazo da empresa. Pode ser de 2 anos, 3 anos. Então, de 3 em 3 anos, ela pode fazer grandes mudanças. Então, depende do tipo de atividade também, né? Legal? Bacana. Então, vamos lá. Então, a gente tem algumas outras formas de definir o produto da empresa. O produto total é tranquilo, é a produção total, o produto final, que a gente está falando também, é a produção total da empresa. Então, o produto total designa a quantidade total produzida do produto a partir do fator de produção e do estado de tecnologia, que é a nossa função de produção, em unidades físicas tais como toneladas de trigo, número de sapatos. Então, o produto total já é uma interpretação que a gente conhece. Bom, o produto médio, como o próprio nome diz, é você pegar o produto total, a quantidade total que você produziu, e dividir pelo número de fatores que você utilizou. Aí você vai ter o produto médio daquele fator de produção. Por exemplo, pego o total de sapatos e divido com o número, por exemplo, no mês deu quantidade X lá de sapatos. Aí quantos trabalhadores eu tenho nessa empresa? Sei lá, tem N trabalhadores. Aí divido X por N, é a minha média. Vai sair lá quantos sapatos em média por trabalhador se produziu nesse mês. Né? Então é uma média, produto médio é uma média. Mas podia ser por número de máquinas. Tem 10 máquinas aí de sapato. Né? Ou N máquinas. Se é 10 ou N, tanto faz um número. N igual a 10, vamos supor. Aí você tem X quantidade de sapatos, sei lá, 100 mil sapatos.
tem 10 máquinas, então 100 mil dividido por 10 no mês, 10 mil sapatos em média por máquina. Claro que em média, isso é estatística, né? Pode ser que um deu 12 e o outro deu 8, uma máquina mais velha, uma mais nova e mais eficiente, mas em média 10 mil. Com uma variância de 2 mil, se preferirem, mas a média é quanto em média cada fator produziu naquele período. Então veja bem, esse é o produto médio. Se divide a quantidade total, o produto total que está ali, pela quantidade de fatores, ou de insumos, se preferir, que usou no processo produtivo. E o produto marginal? Aí a gente está falando da margem, que é a mesma coisa que a gente faz uma derivada, lá a gente faz o cálculo da margem, quanto está variando naquela margem. Então, olha só, a definição: o produto marginal de um fator é a variação do produto total gerada por uma variação desse fator, mantendo restantes fatores constantes. Vamos explicar. Digamos que o produto total é 100 e aumentou, aí eu aumento mais 10% do uso de algum fator. Aumento 10% o número de trabalhadores. Quanto a mais aumenta o produto com isso? Os caras vão analisar, aumentou o produto em mais 20%. Vamos supor, aumentou muito mais. Então, a produtividade marginal é a análise de quanto que está aumentando a mais o produto, dado que eu aumentei um pouco a mais os fatores. Em alguns livros vão dizer assim, uma unidade a mais. Pode ser uma unidade a mais, mas pode ser 10, pode ser quantos quiser. É uma variação a mais. Então, assim, quanto que um trabalhador a mais está me trazendo de produção a mais de sapato, por exemplo. Ah, aumentou mais 5 mil. Então, essa é a taxa de variação, 5 mil, para cada um trabalhador, vamos supor. Entendeu? Quanto que eu botando uma máquina a mais vai me dar de variação no produto total? Uma máquina a mais vai me dar mais 10 mil sapatos. Então, a taxa de variação, produto marginal daquela máquina a mais, é mais 10 mil unidades de sapato. Então, é o quanto a mais de produto que eu tenho colocando uma variação a mais de fatores de produção. É isso que é o produto marginal. Assim, de forma extensiva, explicada, né? A gente vai ver de forma mais formal, assim, com cálculo também. Mas é bom ter um entendimento do significado dela, né? Esse é o entendimento. Então, conceitos de produto médio, esse é mais simples. Para quem fez estatística alguma vez, para quem não fez, é só ter uma ideia do que é uma média, né? Você pega o produto médio, como eu falei, produto médio vai ser o produto total dividido pelo número de fatores, por exemplo, L é a quantidade de trabalhadores. Então, o produto total, que é esse PT aqui, dividido pelo número de trabalhadores, é o produto médio do trabalho. E o produto médio do capital é pegar o produto total e dividir pelo número de capital que tu tem, máquinas, equipamentos, sei lá. E aí você tem o produto médio do capital, como eu expliquei para vocês. Bacana? Agora, o produto marginal, aí é uma derivada. Ou melhor, podemos começar como eu falei para vocês, o produto marginal do trabalho vai ser a variação do produto total dividida pela variação do trabalho. Né? Ou variação de Q, né, que era o nosso produto total, nossa quantidade total, dividido pela variação do trabalho. E também pode ser representada pela derivada parcial. E por isso que eu falei, né, isso tem tudo a ver com cálculo. Né? É a derivada da quantidade ou da função de produção em relação ao trabalho, L. Ou a derivada, no caso do produto marginal do capital, é a derivada da função de produção, a derivada de Q em relação a K, que é o capital. Então vai ter a produtividade marginal do capital. O quanto que eu vou aumentar de produto, dado o acréscimo a mais que eu botei de capital. Ou pode ser o contrário, né? O quanto vai cair de produto com a retirada de capital da produção. Legal? Bacana? Mais ou menos bacana? Essa é a ideia desses outros conceitos que são importantes. Então, a gente já tinha o conceito de produto total, agora temos o conceito que é produto médio e o que é produto marginal. É muito importante isso na nossa análise, a construção desses conceitos. Bom, agora vem algo
aqui, pessoal, que vocês devem prestar atenção. Meio que juntar um pouquinho disso tudo, né? Olha só. Então, a produção com um fator variável e um fator fixo é aquela nossa análise de curto prazo, que vocês no curto prazo existem fatores fixos e variáveis. Vamos supor no nosso modelo, qual é o nosso modelo? Que a quantidade é função da quantidade de trabalho e capital. Esse é o nosso modelo. Esse nosso modelo, para representar então no curto prazo, vamos supor que a quantidade de mão de obra, são os fatores variáveis. Então, eu posso aumentar ou reduzir a quantidade de mão de obra sem muitos problemas no curto prazo. Já o capital, a gente vai torná-lo fator fixo. Então, o capital vai ser o nosso fator fixo. A gente não consegue alterar ele no curto prazo. Essa é a ideia. Então, temos nossos dois fatores de produção, sendo um fixo, que é o capital, e outro variável, que é a mão de obra, o trabalho. Então, dado que na função você tem um fator fixo, que é K, então essa função é função de uma única variável, que é o trabalho. Claro, K está fixo, então ela só vai responder as variações de L. Então, na verdade, como vocês podem ver aqui, ela pode se dizer que é a função de uma única variável, que é o trabalho. Legal? E, cara, tá no curto prazo, você tem uma função de uma única variável, trabalho, que é claro, que é a única variável, mas existe uma constante lá. Pode ter outras constantes, né? Pode, mas tem uma constante que é uma variável. Isso que é que loucura é essa? Tem uma constante sim, porque a gente determinou que a quantidade de capital não vai se alterar. Ela é uma variável, mas não no curto prazo, só no longo prazo. Então ela é uma constante, fica lá parada na dela, não faz nada. Mas é importante na nossa análise saber que ela existe. Essa é a ideia. Ela existe lá. Então o nível de produto varia apenas em função de alterações na mão de obra, a curto prazo. Ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante, inclusive capital. Só mão de obra é que define se vai ter mais ou menos produção, porque se vai ter mais ou menos mão de obra é que vai influenciar a produção. Bacana, bacaninha, entendido aqui, qualquer coisa você revê essa parte, mas é isso aí. Então temos uma função de produção de uma única variável no curto prazo. Só que aí, como eu falei para vocês, sabemos que o capital está lá, está fixo, mas está lá. E ele é importante no processo de produção. Então veja bem, os fatores, todos os fatores são fatores de produção, são usados no processo produtivo. Então, significa que o capital também é utilizado, mesmo estando fixo. Né? É aquela máquina de correr que... E aí? E aí, seguinte. Pera aí, eu volto agora mesmo. Né? Só que ele sai e volta. Assim, porque aqui é só pausa e volta. Né? Vou fazer isso agora. E já explico isso aqui mesmo. Vou explicar agora. Ele foi rápido. Então, voltando aqui. Então, aí a gente vai aprender um conceito fundamental na economia, que é a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Então, vamos ler aqui e depois eu faço a interpretação. A lei dos rendimentos marginais decrescentes nos diz que o produto total cresce a uma taxa decrescente à medida que acrescentamos doses adicionais de um fator variável, mantendo fixo pelo menos um dos fatores de produção. Deste modo, mantendo constante um fator produtivo, o produto marginal de cada unidade de fator de produção irá se reduzir com o aumento da quantidade utilizada desse fator. Bom, o que é isso? Bom, agora explicando. É assim, como o capital está fixo, mas trabalho posso continuar colocando, aumentando a quantidade de trabalhadores, o que vai acontecer é que os rendimentos marginais da produtividade do fator trabalho vai ser cada vez menor. E o cara, que isso? Piorou a explicação. É o seguinte, dado que não tem
capital a mais, o capital está fixo, e para a produção eu preciso tanto trabalho quanto capital, aumentar a quantidade de trabalho aumenta a produção, ok. Mas está ancorado com o fato de que o capital está fixo. Então, mesmo que eu bote mais trabalho para substituir o que falta de capital, eu ainda vou necessitar do capital. E dado que ele está fixo, então vai reduzir, digamos assim, o quanto o trabalho contribui, né, para a produção como um todo. Olha, vamos fazer um exemplo para ver se vocês imaginam. Imagina uma sala grande, que tenha 20 computadores, que nem lá o laboratório, e você precisa produzir alguma coisa, produzir textos lá, um jornal, digamos. E aí você bota 10 pessoas lá, tá ok. Estão lá produzindo, cada um no seu computador. Você bota mais 10, tá ok. Tem 20 computadores, tem 20 pessoas produzindo, cada um no seu computador. E aí a produção está aumentando, né? Imagina, tem mais gente, cada um com computador. Só que aí você pega e bota mais 10 pessoas. Aí o que acontece? Aí tem 30. Aí pelo menos 10 computadores vão ter que ser divididos para 2 pessoas. 2 pessoas vão ter que estar ali. Então esses 10 que entraram agora até contribui com o aumento da produção, mas com uma contribuição menor, porque meio que tem que dividir o computador. E isso reduz um pouco a taxa de crescimento dos textos que estão produzindo. Aí você pega e bota mais 10 ainda. Aí vai 40. E todos os 20 computadores vão ter que dividir. Então vai até aumentar um pouco a produção, mas menos ainda. Pelo menos o que cada um contribui individualmente, que essa é a taxa marginal, vai ser uma contribuição menor. E aí você bota mais 10, aí tem 50 pessoas dentro da sala, quase que fisicamente insuportável. Mas está lá. E aí cai muito a produção. Pode até cair de forma que 40 se produzia mais do que com 50. Então a produção começa a cair mesmo, ser negativo o rendimento marginal de mais trabalhadores. Cada trabalhador está botando a mais, agora está reduzindo a produção. Então veja bem, então vai crescendo em algum momento a quantidade de trabalhadores com a produção e em algum momento vai decaindo, ela vai crescendo só cada vez menos. E até algum ponto em que colocar mais trabalhadores reduz a produção. Pode não ser trabalhadores, imagina adubo lá em hectares. Lá. O cara bota uma quantidade de adubo, melhora lá a produção de, sei lá, de um cereal que ele esteja plantando. Aí ele bota um pouquinho mais de adubo, opa, deu um up a mais na outra colheita. Ele continua, bota mais adubo e aí está crescendo. Aqui uma hora começa a crescer um pouco mais lento, assim, não está crescendo tanto. E tem uma hora que você encheu tanto de adubo que você está matando a planta, né? E aí está caindo a produção. Pode ser visto por esse ano. Então vai ter um momento de crescimento, um momento que vai ficar mais lento esse crescimento, mesmo que você coloque mais, a taxa de crescimento não é tão grande, e uma hora que você continua colocando os fatores de produção, ele vai decair. Essa é a lei dos rendimentos marginais decrescentes, porque existem fatores fixos e variáveis. Então os variáveis fixos você não consegue fazer nada, os variáveis você consegue aumentar, alterar a quantidade. Só que cada vez que você vai acrescentando mais, eles vão contribuindo cada vez menos, porque eles dependem do fator fixo, que não é possível variar, e aí eles tendem, em seu excesso, a reduzir. Claro que se você tivesse, por exemplo, capacidade de aumentar a quantidade de computadores, de salas também, né, para mais pessoas trabalhar cada um no seu computador, ótimo, a produção ia crescer junto, porque os fatores todos são variáveis, estão crescendo a produção. Mas como um é fixo, você só consegue alterar o outro, aí vem a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Como no curto prazo, pelo menos um dos fatores de produção é fixo, no curto prazo vai ocorrer a lei dos rendimentos marginais decrescentes. Bacana? Esta é a ideia. Espero que com essa explicação tenha ficado claro, né? Essa lei vai ser muito importante aqui na nossa análise, muito importante para você entender a economia em si. Ok, pessoal? Então, olha aqui nesse gráfico aqui, ó. Pega aqui esse aqui que tem o Q. Esse aqui, ó, vou botar aqui uma indicação aqui, esse gráfico aqui, ó. Pode ver que ele cresce, e esse é da produção,
né? Esse é o gráfico da produção, ele vai crescer, 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 crescer. Ó, estou até conseguindo ir bem. Chega aqui, opa, aqui já começa a ficar mais lento e não crescer tanto. É aqui que você já está começando a chegar no excesso do uso do fator X ali, né? Aí se você continuar botando, colocando mais X, aí vai cair a produção começa a cair, cair. Você tem que parar, né? Aqui já não vale a pena estar botando um insumo que está reduzindo a produção. E veja que o produto médio e marginal também estão seguindo por ação, né? Que o médio, ó, ele cresce mais suavemente e depois decresce também. Ah, não, aqui é o marginal, desculpa. O marginal rapidamente decresce. Ele cresce, decresce. E agora sim, o médio, que sim é azul, ele vai crescendo lento, ele é mais lento, né? E decai lentamente. O produto médio se comporta assim. O marginal fica até negativo, ó. Vocês podem ver ali que o produto marginal aqui, ó, a partir desse ponto aqui, ó, ele é negativo. Ele cai para abaixo de zero. Tem tudo a ver, né? Como eu falei para você, você vai colocar mais adubo, tá caindo a produção. E ok, pessoal. Voltando aqui de novo, então olha aqui nesse outro gráfico aqui, ó, esse à esquerda, você vai ver que ele é de 3 cores diferentes, né? Ele tem uma região azul, né? Aqui no início aqui, vou tentar pintar por cima. Essa parte azul, estão vendo? E a partir de determinado ponto, ele fica vermelho. E depois de determinado ponto, ele fica preto. Tá vendo? Então, o que está acontecendo aqui? Aí são o que a gente vai chamar de estágios de produção. Então, vai existir 3 estágios distintos de produção, ok? E eles estão muito relacionados com a questão do produto médio, produto marginal, ok? Então, pessoal, a parte azul aqui, que eu acabei de pintar para vocês, ela vai ocorrer o que a gente chama de fase crescente da produção. Legal? A parte vermelha é o que a gente vai chamar de fase decrescente, na verdade, que cresce a taxas decrescentes da produção. E aí, decrescente mesmo, que a produção cai, é a parte preta. Aquilo que eu falei para vocês, tem uma quantidade de insumos que você usa, que vai aumentar a produção exponencialmente, então essa área é azul. Aí, em algum momento, ela vai ficar mais lenta, ela vai aumentar, mas cada vez uma taxa menor, essa área vermelha, ela começa a crescer lentamente a taxas menores, e aí depois da região negra ali, é quando ela começa a decrescer necessariamente, ou seja, cair a produção, né? E tem tudo a ver com o produto médio, marginal, começam a cair também, em determinado ponto. Bacana? Então, vamos ver. O total médio e marginal. Então, aqui está um exemplo. O capital, como vocês podem ver aqui, ele está fixo em 10. Olha ali, todo o capital, em todos os pontos, o nível é 10. A quantidade de trabalho vai aumentando unitariamente. 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 8. E aí o produto total vai começar a crescer. Como vocês podem ver na terceira coluna, ele vai ser 0 inicialmente. Depois ele vai para 3, 8, 12, 15, 17 e ele começa a decrescer também. 16, cai para 13 na última linha. Então veja bem, quando a gente tem 0 de trabalho, quando vocês podem ver aqui, também temos 0 de produção. Mesmo tendo 10 de capital. 10 de capital é fixo, né? Capital é fixo. Mas significa que se a gente não tem nenhum trabalhador, a gente não tem produção. Então a falta, pessoal, isso é importante, né?
na teoria da produção, a falta de um insumo significa também a não existência de produção. A produção é zero. Então, se não tiver capital, a produção é zero. Se não tiver trabalho, a produção é zero. Essa é a ideia. O produto médio, como vocês podem ver, é claro que o produto médio vai ser o produto total dividido pela quantidade de insumo, mas ele é inexistente aqui, porque, obviamente, zero dividido por zero é uma indefinição, é inexistente. Mas aqui ele começa a crescer já. Ó, 3 passa para 4 e depois daqui ele decresce. Então o produto médio cresce, começa a decrescer. Aí vai cair para 3, vai caindo até 1,63. Ele cai para 3,75, 3,40. Então a média vai caindo. Então cada unidade a mais que eu coloco vai em média, vai cair a média inclusive dos outros, né? Então a média vai cair. Mas vejam que o produto ele chega desculpa, chega numa quantidade máxima aqui, ó. 17 é o máximo que consegue. Mas veja bem, ele é máximo, e a gente vai ver qual dos 17 realmente é o máximo. Vamos ver isso. Vamos falar do produto marginal antes. O produto marginal também só cresce de 3 para 5. E depois, pessoal, ele decresce, inclusive se tornando negativo, que é menos 1, menos 3, ele chega a 0, se torna menos 1, menos 3. Pessoal, a questão é o seguinte, a gente chega num máximo, um máximo produto total ocorre quando o produto marginal é 0. Isso é uma definição. Então, pessoal, vejam bem, aqui ó, é o nosso máximo. Produto marginal é 0, temos então um máximo aqui. Quando tiver 6 quantidades de trabalhadores, nós encontramos o máximo de produção. Essa é uma definição formal, né? Outra coisa, a gente sabe que é máximo qualquer outra unidade a mais que eu colocar de trabalhadores, é só você olhar aqui, ó, vai ser negativa a contribuição desse trabalhador. Então eu não vou querer uma contribuição negativa na produção. Então eu paro ali. Aquela quantidade é o máximo que o trabalho pode contribuir para a produção. Então, por isso que eu paro quando o produto marginal é 0. Cheguei no máximo da capacidade produtiva. Então eu tenho o produto máximo nesse ponto aí. Legal? Essa é uma definição. Ok? Então vamos lá. Vamos interpretar novamente os estágios de produção, como eu falei para você. O estágio 1 vai do nível de fator 0 de unidades, ou seja, quando não está produzindo nada, até o nível de uso que o produto médio é máximo, onde o produto médio é igual ao produto marginal. Olha, o produto médio máximo a gente não viu, mas está ali na tabela, é quando há igualdade de produto médio e produto marginal. Aí eu cheguei no produto médio mais alto possível. Ocorre uma igualdade, então, nesse ponto. Lá no gráfico a gente podia ter visto também, mas é só ver onde eles se cruzam, né? O produto médio e o produto marginal, aí você tem o produto médio máximo. É aí que acaba, digamos assim, o estágio 1. Aí começa o estágio 2, que vai do produto médio máximo até o ponto onde o produto total é máximo. E aí a gente viu que o produto total é máximo quando o produto marginal é 0. E é ali que acaba o estágio 2. Ou seja, o estágio 1 é aquela parte azul que a gente viu lá no gráfico, o estágio 2 é a parte vermelha, que ele cresce a taxas decrescentes, e depois dali é o estágio 3, quando o produto marginal não é só 0, mas é quando ele começa a ser negativo. Então representa o ponto de produção decrescente e o produto marginal é negativo. É claro, aquela parte preta onde começa a cair a produção do bem, não vale a pena colocar mais nenhum insumo, que a contribuição do insumo é negativa. Essa é a ideia. Bacana?
Então tá aqui o gráfico novamente, a gente pode ver isso aí que a gente falou. Então, pessoal, o estágio 1, ele vai do zero, vou desenhar aqui. O x é o fator, né? O fator x pode ser trabalho, pode ser o que for, é o fator variável. Então aqui, ó, daqui até aqui o B, a gente está crescendo a uma taxa crescente. Então, pessoal, e aí você pode notar que aqui a gente tem essa parte verde, é o produto marginal, e a parte vermelha é o produto médio. Então aqui, pessoal, a gente tem que, nessa região, o produto marginal... Eita, é difícil. Produto marginal, eita, ele é maior que o produto médio. Aqui, beleza. O produto marginal é maior que o produto médio. Você pode ver aqui, ó. O produto está crescendo aqui, o produto médio, né? Está em vermelho. E quem é que está acima dele? Acima dele está todo o produto marginal, que é esse em verde aqui, ó. Tá vendo? Aqui nesse ponto de produto marginal máximo, digamos assim, é onde está esse pontinho A aqui, né? É que ali que começa a ocorrer uma inflexão no produto total, né? Aí, até aqui, do zero até A, ele cresce a taxas crescentes, na verdade. Aí depois pode-se dizer que ele cresce a taxas constantes, podemos falar mais ou menos isso. E no ponto B que ele vai crescer a taxas decrescentes. Ok? Essa é a ideia. E o ponto B está ligado ao ponto D. O que é o ponto D? Está aqui, né? O ponto D também está nos dizendo alguma coisa. Eu vou botar aqui, que é o ponto D, né? O que ele nos diz? Que o produto, eu vou botar mais em cima aqui, que o produto marginal, eita, de novo eu aqui desenhando, sabe? Produto marginal, ele é igual, e esse que é o lance, ele é igual, opa, de novo, fazer esse igual a quem? Ao produto médio, bem naquele ponto dele. Aquele ponto D é o ponto de igualdade entre produto marginal e produto médio. E por isso mesmo é um ponto de máximo produto médio. Quando o produto marginal é igual ao produto médio, vocês podem notar que é o ponto de máximo produto médio. Por que pode notar? Porque a partir daquele ponto decresce o produto médio. Antes daquele ponto, pode-se notar que está crescendo o produto médio. E bem naquele ponto ele não cresce nem decresce, ele é zero. Olha só. É o máximo. É a ponta da barriguinha dele ali, o produto médio. E ali é onde o produto marginal é o produto médio. E bem nesse ponto também, se você olhar o gráfico de cima, lá no B, é onde inicia o estágio 2, que é o estágio na qual a produção cresce a taxas decrescentes. Cara, cresce a taxas decrescentes? Ela está crescendo ainda, mas a taxas cada vez menores. Antes ela crescia assim, ó, 8%, 12%, 20%, 25%. Aí chega num ponto que ela começa a crescer ainda. Unidades, por exemplo. 20 unidades, 15 unidades, 10 unidades. Está crescendo, mas cada vez menos, uma taxa cada vez menor. Então, cresce a taxas decrescentes. Por quê? Porque nesse ponto B, no ponto D e ponto B, o produto marginal é igual ao produto médio. Mas, logo abaixo dele, na região do estágio 2, tu tem que o produto marginal, vou desenhar aqui, ó, aqui embaixo, é fácil de imaginar, né? Produto marginal. O que ele é? Você pode olhar no gráfico, ele é menor que o produto
Nossa, que difícil. Médio. Isso dá para ver, claro. Olha onde está o verde do produto marginal. O verde do produto marginal está aqui, ó. E onde é que está o produto médio? Logo em cima. Ele está caindo, decaindo. Mas o produto marginal está decaindo mais rápido do que ele. Opa. Vou botar em vermelho, né? Vou botar em verde. Aqui, ó. Produto médio decaindo, como a gente viu. E mesmo decaindo, ele está acima do verde do produto marginal. Como o produto médio é maior que o produto marginal, aí a gente tem que a taxa de crescimento cresce a taxas decrescentes. Está crescendo ainda, mas a taxas decrescentes. Porque apesar do produto médio e o produto marginal serem positivos, ambos estão decaindo aí, né? Ambos estão decaindo. E aí depois, aí o ponto C, que está vinculado a esse ponto E aqui embaixo, o que ele é? Aí é fácil de ver. Ele é o máximo produto médio. Desculpa, máximo produto total. Por quê? Vou botar aqui uma setinha. O que está acontecendo nesse ponto? Está acontecendo que bem nesse ponto, como a gente viu, o produto marginal é o quê? O que o produto marginal é? É bonito? Não, produto marginal é zero, pessoal. Opa! Produto marginal igual a zero significa produto total máximo aqui, ó. Nesse ponto é o máximo produto total. Máximo. Ok. Então, vai ser um X aqui, máximo produto total. Para ter esse tamanho, né? Máximo produto total. E dá para ver, né? Tá lá no ponto mais alto que o produto total vai chegar. E a partir desse ponto, pessoal, o que está acontecendo aqui embaixo? O verdezinho está abaixo do eixo. Claro, agora ele é menor que zero. Vou botar esse produto marginal que já está aqui. Menor que zero. É negativo, né? E aí, produto marginal negativo significa que o produto total, lá passando do C, está decrescendo. Agora está caindo o produto total. A contribuição de mais uma unidade, por exemplo, de trabalho ali, está levando uma queda do produto. Não vale a pena colocar mais trabalho. Já a região produto marginal decrescente. E aí a gente chama esse de estágio 3. Esse é o estágio 3, então, da produção. Legal, pessoal? Bacana. Então, vamos ver mais um pouquinho. Então, aqui as características de cada estágio. O estágio 1, ele é chamado de ineficiente. O que é ineficiente? Não dá para ver, né? Ah, mas está crescendo, taxas crescentes, sim, por isso mesmo. Vai parar ali? Ele dá para. Se ele está crescendo taxa crescente, você tem muito de todos os fatores. Senão ele não estaria crescendo taxas crescentes. Então, se você tem muitos dos fatores disponíveis, eles estão sendo subutilizados. Essa é a ideia. Então, a região que vai dar origem a um ponto B, onde o produto marginal cruza o produto médio, né, que a gente viu ali. O produto médio cresce à medida que se aumenta o nível de fator variável. Proporção ineficiente de fator fixo e variável, então tem muito fator fixo disponível, muito fator fixo e pouco fator variável, você pode usar, por isso que é ineficiente. Então o fator fixo é subutilizado, capacidade ociosa, essa é a ideia. Então não é bom parar ali naquele processo produtivo, ali é o momento em que você tem que se produzir mais, dado que você tem muito fator disponível para que a produção aumente de forma crescente, tecnicamente mais eficiente. E o ponto 2 é eficiente e racional, é a região em que vai do ponto B ao ponto C, é o máximo do ponto C, ou seja, o produto total máximo. O estágio onde ocorre o maior retorno líquido, o máximo lucro. Claro, né? Você está usando todos os fatores, está produzindo de forma eficiente, e é ali que você vai ter o melhor retorno em relação ao uso dos fatores. Proporção eficiente do uso dos fatores fixo e variável. E o 3 é irracional. Isso aí dispensa comentário. Né? Se começar a usar fatores e está diminuindo a produção, não tem lógica, é rasgar dinheiro. Né?
Então é a região que fica à direita do nível do produto máximo ou onde o produto marginal é negativo. Cada vez que tu bota mais insumo, cai com a produção. A proporção ineficiente do fator fixo e variável, muito de fator variável e pouco de fator fixo. Aqui tu tem agora a falta, né? A falta do fator fixo leva a lei dos rendimentos marginais decrescentes a um estágio em que você começa a cair com a produção. O fator variável é desperdiçado, causando queda na produção. Tá aí. Então são esses os estágios de produção. Eu não lembro agora, mas acho que tem vídeo aqui nessa gravação. Então vamos ver os vídeos que tem aí disponível, né? Acho que são algumas explicações sobre a questão da produção. Ah, tá. O que são commodities? Esse vídeo é interessante. E o que o Brasil precisa fazer para estimular a economia e melhorar a infraestrutura. Por que eu pulei o Vanádio? Se não me engano, o Vanádio estava com áudio ruim. É um vídeo um pouco antigo também, então eu retirei. Eu só não retirei ele daqui, mas acho que nos vídeos não estão mais. Tá bom, pessoal? Então basicamente é isso. Assistam vídeos. Bora lá. O que são commodities? Commodities são o básico que o mundo precisa para sobreviver. São produtos comprados e vendidos em grandes quantidades, como uma rede de supermercados gigantesca. Você pode não saber, mas as commodities estão presentes no nosso dia a dia mais do que se imagina. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar uma típica mesa de café da manhã, com café, leite, suco de laranja, pão, queijo e presunto. Sabe o que tudo isso tem em comum? Todos estão diretamente ligados a commodities. Veja só, o pão vem do trigo, que é commodities. O café é commodities, assim como o açúcar que você coloca para adoçá-lo. O suco de laranja é commodities. O leite e depois o queijo vem da criação de gado. O gado é commodities. O presunto vem do porco, que é commodities também. Quer ver outros exemplos de commodities? Ouro, petróleo, algodão, soja, arroz. Estes são só alguns exemplos. Existem mais centenas de produtos. Commodities são produtos de alta liquidez, ou seja, são negociados em larga escala a todo momento no mundo todo. Pense apenas em cada produto do nosso café da manhã e multiplique por 6,5 bilhões de pessoas. Isso mesmo, 6,5 bilhões de pessoas ao redor do mundo consumindo commodities diariamente. Isso só pensando no café da manhã. Essa imensa quantidade de produtos é negociada em um gigantesco mercado mundial que gira diariamente uma enorme quantidade de capital. Imagine a quantidade de oportunidades que surgem a todo momento nesse mercado. No Brasil, os contratos de commodities são negociados na BMF, que significa Bolsa de Mercadorias e Futuros. A BMF negocia commodities e a Bovespa, ações. Para entender a força das commodities, vamos fazer um comparativo entre as duas. A Bovespa possui aproximadamente 503 empresas e movimenta em torno de 2 a 6 bilhões de reais ao dia. A BMF possui 14 produtos e movimenta em torno de 70 a 200 bilhões de reais ao dia. Com apenas 14 produtos, a BMF gira aproximadamente 20 vezes mais capital do que a Bovespa. Vamos analisar mais alguns dados importantes. No mundo, as commodities representam 90% de todos os investimentos. Nos Estados Unidos, são movimentados mais de 300 trilhões de dólares ao dia. Todas as grandes empresas investem em commodities. O mercado de commodities não sofre os mesmos transtornos que as bolsas de valores.
Essa é a verdadeira força das commodities. Operários, gruas e caminhões trabalham em ritmo frenético no nordeste do Brasil para retirar da terra o vanádio, um metal que torna o aço muito mais resistente. Cerca de 500 pessoas trabalham na única mina de vanádio da América Latina, a Maracás Menchen, situada a 400 quilômetros de Salvador. A companhia canadense Largo Resources é dona de 90% da propriedade. A empresa garante que a mina tem o vanádio mais puro do mundo, extraído a um custo mais competitivo do que o de produtores como China, Rússia e África do Sul. A China é o maior produtor de vanádio, tem uma produção também expressiva na Rússia, na África do Sul, mas nós temos condições de ser os mais competitivos, de ter uma produção de menor custo. A nossa qualidade é considerada a melhor do mundo em termos de pentóxido de vanádio, então a gente está disposto a enfrentar a concorrência para poder fornecer para os nossos clientes. Pouco conhecido em relação ao minério de ferro, uma das principais commodities brasileiras, o vanádio é utilizado principalmente como aditivo para fortalecer o aço e reduzir seu peso. O vanádio é um elemento notável. Quando adicionada uma pequena quantidade ao aço, torna o aço mais forte. Isso é importante para que possamos construir edifícios que suportam terremotos. Podemos também construir carros mais seguros. Então eu sempre penso no vanádio como força. O metal também é usado na fabricação de aço inoxidável para material cirúrgico, na indústria aeroespacial, componentes de reatores nucleares e ímãs supercondutores. Em maio deste ano, a mina teve uma produção recorde de 780 toneladas. Os preços do vanádio caíram nos últimos tempos, assim como os de outras matérias-primas, e muitos produtores quebraram ou abandonaram o negócio. Mas os preços já começam a se recuperar. Desde dezembro do ano passado, já subiram quase 70%. O que o Brasil precisa fazer para estimular a economia e melhorar a sua infraestrutura? Representantes de diversos setores foram convidados a debater esse tema e o resultado está num livro que acaba de ser lançado. O Brasil é a 8ª economia do mundo e o maior produtor de soja, café e carne bovina, mas perde muito em competitividade quando o assunto é logística de transporte. É preciso modernizar portos, ferrovias, hidrovias e rodovias para fazer a mercadoria sair da indústria para o mercado consumidor com mais eficiência e menor custo. O desafio de fazer o país deslanchar em logística, legislação comercial e mobilidade reuniu agentes públicos, representantes do setor privado, profissionais liberais e acadêmicos num amplo debate que resultou nesse livro, Novos Rumos para a Infraestrutura. O professor de Relações Internacionais e comentarista do Jornal da Cultura, Ricardo Senes, um dos autores do livro, diz que o Brasil investe 105 bilhões por ano em infraestrutura. Isso significa que nós estamos um pouco abaixo de 2% do PIB brasileiro em infraestrutura. O investimento em infraestrutura tem que estar em torno de 4% do PIB. O lançamento do livro em São Paulo reuniu alguns dos economistas, engenheiros e representantes do setor financeiro que concedem crédito para a infraestrutura, além de colaboradores que assinam os artigos sobre o que é preciso para um novo ciclo de crescimento do país. A ideia é justamente essa, que os autores escrevessem o livro e ao final, né, dos seus capítulos ou no decorrer dos seus capítulos apresentassem propostas para este novo governo, ou enfim, para quem já está aí, para que olhem, que escutem aí um pouco da voz de alguns especialistas de como a gente pode finalmente deslanchar, né? Ok, pessoal, faço o resumo. Até a próxima aula.